Om Mani Padme Om. Lux, 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 Hamor, 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 Pax, Pax, Pax. Vamos avançar na leitura da obra Mistério de Gólgota, escrito por Boinra em 1930, finalizando com o último capítulo, intitulado Tolas ou Disparatadas Invenções. Ouçamos então Boinra e a mensagem dos mestres e da divindade. Obediente à fonte primordial do meu ser espiritual, eu vejo-me obrigado a advertir com palavra viva contra uma espécie de literatura de visão do mundo que exerce cada vez mais um grande poder de sugestão sobre um número crescente de pessoas em busca da verdade, mas que, bem vista à luz, só representa uma acumulação de novas e curiosas conhecimentos livrescos mal assimilados e reagrupados. Muitos autores destas obras pertencem a essa estranha categoria das pessoas que se designam a si mesmas ou que se missionam a si mesmas, que não podem percorrer 5 livros sem experimentarem logo a certeza de estarem classificadas e terem o direito para escrever, por sua vez, um 6º livro sobre a matéria semelhante. Outros, realmente, leram praticamente tudo o que foi escrito por mãos para oferecer soluções a estas questões do entendimento e do coração, e que aspiram ou procuram estar acima do mundo onde o sofrimento e a morte, quais aspectos terríveis, aterrorizadores, estão emboscados por detrás de todas as alegrias. Frequentemente, uma admirável cultura alia-se a um pensamento especulativo bem exercido e a uma não menos notável forma vigorosa de expressão. Mas o autor não se dá conta que, ao escrever do seu coração o que quer libertar de si, arrisca-se a que o seu cérebro faça os maiores saltos no pensamento, a fim de que a sua cabeça se liberte de toda a confusão intelectual dessas leituras espreitadas e apanhadas ao acaso em todos os domínios de pensamento, em todos os jardins de ensinamentos e crenças. Mesmo o conhecimento merecedor de credibilidade no sentido rigoroso de ciência sólida
não protege de modo algum contra esta necessidade irresistível de uma pessoa se acalmar, a qual anda de mão dada com o desejo de se persuadir que a realidade deve-se conformar à formulação do pensamento. A realidade, porém, é, em todos os aspectos, independente das imagens e das construções intelectuais que o cérebro humano cria, reproduzindo-as e com as quais constrói o seu mundo. Reproduzindo essas construções intelectuais, essas imagens, esses conceitos. A riqueza do conhecimento terrestre que o pensamento é capaz de elaborar e que a imaginação é capaz de explicar não nos deve fazer crer que nós ganhamos nos produtos do nosso pensamento e das nossas explicações instrumentos que permitam mudar a realidade. Imutável, fiel à sua própria lei, a realidade ri-se de toda a intenção de se lhe dar uma outra forma e nenhuma força do espírito humano é capaz de modificar o que é a verdadeira realidade. Ainda que um modesto saber é suficiente para que o homem se entregue logo a disparatadas invenções, graças às quais ele pensa poder dominar a realidade. É deste tipo de tolas invenções que se trata, sem exceção, do tipo de literatura ao qual as minhas palavras se referem. Estamos, breve comentário, estamos a ver isto em 1930. O que vai aí agora já de tentativas de explicitar uma transformação muito grande da realidade através de reconexões, curas quânticas, canalizações, etc, etc, etc. Mas avancemos com o bom narrar. Relativamente inofensivos permanecem os escritos e tratados de fancaria ou pacotilha, quando a sua tolice é tão evidente que mesmo o leitor ignorante e desprevenido logo a descobre. Mas tais livros trazem mais infelicidade quando um espírito fanático, exercido na arte de expor as coisas de um modo satisfatório para a razão, mistura à massa inconsistente das invenções do seu cérebro todo o tipo de fragmentos de saber que fazem parte, esses, de uma imagem verídica da realidade. Isto sucede muito em grandes obras, ou consideradas grandes obras do ocultismo, em que é tal a confusão do que é verdadeiro, do que é mistificador. E temos isso em autores como Helena Blavatsky, por exemplo, ou Rosso da Luna, e outros autores que, sem dúvida, misturaram fragmentos do saber com invenções do seu cérebro. O leitor sente então, em todo o fragmento deste género, descoberto no meio da massa de elucubrações e certas um ponto de apoio sólido. Parece-lhe certo que esta parte da exposição ou desse livro
deve corresponder a uma parte da verdadeira realidade e arrisca-se a concluir imprudentemente que toda a mistura gelatinosa possa também ela ser uma testemunha verídica dessa realidade. A consequência seguinte é o medo de que, através do exame e de um controle pessoal, essa pessoa se vá perder tal verdade. E, uma vez fascinado ou dominado por tal medo, todas as suas faculdades de crítica pessoal, que eventualmente poderiam tê-lo libertado do anzol que está lá habilmente posto, encontram-se, no fim de contas, paralisadas. Um grande número de homens e mulheres muito estimáveis, que outrora tinham a esperança de descobrir, graças a uma demanda sincera, a imagem, a verdadeira realidade, perderam mais tarde a sua liberdade, do modo que eu acabei de escrever, para toda a duração da sua existência terrestre. Isto é também um aviso muito importante a tanta gente que segue astrólogas ou gurus ou canalizadores ou mistificadores. As pessoas são apanhadas nessa egrégora, perdem a sua liberdade. Avancemos. Permite-me apenas de passagem mencionar o desperdício de património nacional realizado na maior parte dos países civilizados, ao trazer-se assim a confusão nos cérebros e imprimir-se angústia, medo nos corações. Nenhum dos autores deste tipo de literatura parece perguntar-se se depois da sua morte terrestre ele poderá assumir a responsabilidade do que ele ensinou durante a sua existência de uma voz tão sugestiva e talvez de que ele próprio se considere como responsável. Portanto, aqui estamos a ver que há muito ser que ensina sem ter sido chamado a ensinar, sem ter a realização, e que não tem a mínima ideia do que é que pode suceder no além, e a responsabilidade em que incorre. É verdade que há muitos que tal questão pouco preocupará os seus cérebros, pois no fundo de si próprios os seus pensamentos seguem a tese segundo a qual termina de qualquer modo a sua vida ou experiência com a morte do corpo terrestre. Mas mesmo quando o inventor deste mundo confuso de representações que ele próprio engendrou é o seu escravo, ele não parece ter a menor sombra de dúvida que tem o direito de espalhar a sua mensagem. O que, em ambos os casos, faz mais falta cruelmente é consciência da responsabilidade em que incorre, ou que incorreu.
É mesmo fortemente triste ter de declarar aqui, ou penível, ou doloroso, ter de declarar aqui que mesmo uma forma poética muito admirável não pode, de forma alguma, neutralizar os efeitos do veneno ao qual o organismo da alma se encontra exposto quando se falam de coisas últimas sem se ter nem a vocação, nem o direito. Como se tratasse de um tema no qual se possa bordar segundo o seu gosto e o seu amor. Isto aqui também é muito visível. Tanta gente a falar de Deus, tanta gente a falar de iniciação, tanta gente a falar de templários e sem qualquer realização nem ligação, criando mesmo venenos nos organismos da alma dos outros, tanto em Portugal como fora de Portugal. Avancemos. Não será difícil de compreender que aquele que está ao serviço de uma comunidade religiosa e que ficou encarregado de tomar cautela e cuidado dessas almas possa ter como único recurso o conjunto de representações próprias dessa comunidade e continua a ensiná-la como lhe ensinaram a fazer, ainda que o seu nível de conhecimento já tenha ultrapassado há muito tal ensinamento. Mas já aquele que livremente modela o seu discurso, que não está ligado, que senão pela sua arte ou vontade, não pode contar com a mesma compreensão, nem com a mesma indulgência, se ele utiliza os conceitos mais sagrados e as palavras humanas que aproximam mais de Deus para servir o seu dia, a sua época, que, longe do respeito e da veneração, pede apenas decoração para disfarçar, para lavar o que não é senão ilusão sombria. A humanidade hoje, em verdade, não está ainda degenerada, ainda que aqueles descontentes profissionais, sempre críticos, desejam que tal seja o caso. Mesmo a incapacidade dos povos se respeitarem mutuamente, para além de recorrerem ao medo que inspiram as mais terríveis meios de destruição, é, na realidade, uma incapacidade e não uma forma de degenerescência. A humanidade não está ainda capaz de captar o sentido das suas descobertas ou conquistas técnicas dos últimos 100 anos e menos ainda a dos últimos 50 anos. É por isso que ela é igualmente incapaz de os dominar como coisas que ela possui, sendo ela, ao contrário, possuída por aquilo que ela tinha conseguido conquistar. Só é, se esta situação fantasmática ou de pesadelo for ultrapassada, então aparecerá a faculdade de descobrir os ensinamentos espirituais fundamentais que, por detrás de todas as invenções técnicas dos tempos modernos, esperam ser descobertos. Hoje já o espírito aberto
poderá tirar das conquistas técnicas esta lição: que o facto só de conhecer as teses dos manuais de mecânicas não serve de algum modo para alcançar, mesmo nesse domínio, a realidade. Esta tem de ser conhecida pelo engenheiro que calcula o seu trabalho bem, se quer que os seus esforços obtenham sucesso. Só quando ele sabe conformar escrupulosamente o seu trabalho à realidade inalterável, é que as máquinas que ele concebe se tornam utilizáveis. De igual modo, todas as invenções que brotaram de uma imaginação muito viva não são de qualquer utilidade quando se trata de representar o que é necessariamente inacessível aos sentidos do corpo espiritual. O que demora, que permanece necessariamente insatível aos sentidos do corpo animal, os quais são os únicos que nos são conhecidos ou familiares hoje. Que Poenra diz que todos estes conhecimentos e invenções não passam para além do que os sentidos do corpo animal permitem, já que do que é inacessível, ainda que certas invenções possam captar, já os níveis mais espirituais não podem ser obtidos. E avancemos. Também aqui o ser humano deve antes conhecer, tornar-se conhecedor da realidade, antes de poder ter a certeza que as imagens conceptuais não deixarão as almas a quem ele passa tal da mais difícil e deslindável confusão. Em cada época, entre os milhões de seres de todas as raças que povoam a Terra, só muito poucos seres nascem preparados de tal modo que a realidade se mostra a eles e que eles sejam capazes de suportar tal vista. A palavra dos antigos, aquele que vê Deus deve morrer, tem, para a maior parte dos seres humanos, a sua profunda justificação. E mesmo o grupo ínfimo daqueles que estão verdadeiramente preparados deve-se inclinar diante dela. Se bem que se aplica a elas numa medida menor. Eu sou tão pouco verdadeiramente criador destas circunstâncias ou deste estado de coisas, não mais que não é qualquer homem terrestre. Mesmo que
a sua experiência da verdade seja conhecida de uma forma enfraquecida. Esta parte aqui um bocadinho difícil de ser explicada e traduzida, e talvez escreva posteriormente estes 2 ou 3 parágrafos melhores. Avancemos. Mas aqui a ideia é que a maior parte dos seres são incapazes de ver a realidade tal como ela é, que só o grupo ínfimo dos grandes seres ou mestres é que são capazes, e mesmo esses não podem suportar a visão da divindade, senão de uma forma enfraquecida. É este o sentido que não foi bem transmitido na minha leitura. A palavra dos anciões ou dos antigos, aquele que vê Deus deve morrer, tem para a maior parte dos seres a sua profunda justificação, e mesmo o grupo ínfimo daqueles que estão verdadeiramente preparados para tal, deve se inclinar diante dela, pois a sua experiência da vida verdadeira, dessa verdade, tem que ser, ainda assim, numa forma enfraquecida. Ou seja, se um ser visse a divindade na sua totalidade e plenitude, seria praticamente destruído. E contam-se casos de alguns mestres. Estou-me a lembrar de San Serafim Sarov, um mestre russo de grande amor, ainda muito cultuado nas igrejas ortodoxas da Rússia e não só, que, tendo uma iluminação e visão, ficou com os cabelos brancos de um momento para o outro. Avancemos. Que a fantasia humana seja capaz de representar a realidade de outro modo, isso não muda rigorosamente nada ao facto que a realidade permanece o que ela é, só obedecendo à sua lei inerente ou imanente, ou à lei ou à ordem que nela habita, se quisermos. Se me é preciso pôr de guarda contra os que ensinam sem serem chamados, eu quero, contudo, esperar, por simpatia humana, que a maior parte deles não suspeitam que eles estão-se a entregar como jogos aos seus pensamentos. O conhecimento real das consequências que decorrem não se apagará mesmo no decorrer de milénios. Quem tiver este conhecimento das consequências ficará munido absolutamente de permitir aos aventureiros literários, mesmo os mais desprovidos de escrúpulos, servirá contra a tentação de publicar os produtos das suas forças imaginativas, apresentando-as como uma pintura verdadeira da realidade. Em mitos e sagas, como em legendas e em numerosos ensinamentos das religiões antigas, ainda se encontra esta pintura ou quadro da realidade, se bem que hoje ela esteja muito coberta de camadas ou de lavagens ou de espessamento pelo fumo
negro das velas, pelo que é necessário muitos esforços e atenção para se chegar a distinguir o que é real nelas. Muitas descobertas são hoje esperadas para aqueles que neste domínio saberão, numa mão sábia, tornar de novo visível o que já não é reconhecível hoje. Os fundadores dos antigos cultos antigos sabiam que aquele que vê Deus deve morrer e compuseram, em consequência, esses quadros ou imagens verídicas da realidade para que todos os seres que esperam encontrar o seu Deus vivo neles próprios, lá onde ele não pode ser visto, mas pode ser sentido em cada átomo da alma, em cada célula do corpo, dispensando a graça, o poder e a iluminação. Aqui é uma frase muito importante, pois Põe Errado diz-nos que quando se diz que aquele que vê Deus morre, é para avisar as pessoas que Deus não deve ser visto, não pode ser visto, mas deve ser, sobretudo, sentido em cada átomo da alma, ou seja, em cada partícula de força anímica nossa, em cada célula do corpo, a irradiar, a transmitir a graça, a força e a iluminação a nós. Isto é um ensinamento muito importante de tomada de consciência do corpo espiritual aberto à divindade e aos seus raios e energias. Também o grande ser amante, o herói da Gólgota, tinha visto Deus como um preparado, visto entre aspas, como um preparado para isso no seu tempo. E como ele sabia que só poderia transmitir ao seu povo que em imagens de verdade a visão da realidade que ele conhecia, ele ensinava-se quase sempre por imagens e parábolas. Por vezes, ele procurava ir mais além que imagens e parábolas através das palavras que os seus discípulos não esperavam nada dele. Entre aspas, tu tens palavras duras. Quem as pode ouvir? Fecha aspas, são citações da Bíblia. Assim era verdadeiramente duro para eles o mestre quando ensinava com uma precisão matemática dos pontos o reino dos céus está, o é em vós. O reino dos céus está em nós. Eles tinham concebido isto de outro modo. Também não lhes era menos difícil de segui-lo pelas suas palavras, dois pontos. Eu e o Pai somos um. Aquele que me vê, vê também o Pai. Mas, dois pontos,
O Pai é maior que eu. Fecha aspas. É de um modo quase inquietante que tais palavras se aproximam da realidade. Assim, elas deviam certamente parecer duvidosas aos homens de pouca fé, tanto mais que eles não podiam evidentemente prever de que modo a teologia cristã haveria de interpretar de uma forma sossegante tais propósitos ou palavras. É preciso nós, de novo, esquecer muito conscientemente essas interpretações se queremos aprender a alcançar, a agarrar o sentido das próprias palavras. Mas é bastante mais importante que isso o fim que fixamos. Interpretar de modo correto o que subsiste hoje das palavras autênticas do Mestre Sublime é, mais importante que isto, é a adaptação ou o ajustamento, Umstellung, adaptação, a nova orientação de toda a nossa própria vida terrestre com o reino dos céus que está em nós próprios. A adaptação, justamente esta sintonização da nossa vida terrestre com o reino dos céus que está dentro de nós. E se mesmo nenhuma outra palavra do grande ser amado tivesse sido conservada, seria suficiente tal verdade respeitando ao reino dos céus, ao verdadeiro reino dos céus, que só se encontra para cada homem ou mulher terrestre que, em si mesmo, na medida precisa, onde ele o pode viver, na medida possível em que a sua própria força pode alcançá-lo. E aqui, neste medida da sua própria força, podemos comentar a necessidade de praticarmos mais a meditação, a contemplação e a ação no mundo consciente, lúcido, dominando as forças anímicas com os seus medos, com as suas dúvidas, com as suas inquietações. Que todo o desejo de pedantismo se mantenha com distância respeitosa neste ponto. Trata-se do reino dos céus, do reino dos mundos do espírito eterno, essencial, e não de um sentimento piedoso, pretensamente agradável a Deus. É só em nós mesmos que os céus nos são abertos e que um dia se devem tornar a nossa pátria eterna. É só em nós mesmos que os céus nos são abertos, céus que devem tornar-se um dia a nossa pátria eterna, céus que significa mundos espirituais, e que devemos tentar ir meditando, contemplando, para que tal abertura se vá realizando já
em vida, o tal olho espiritual se vá abrindo. Voltemos a Bo-in-Ra, lendo de novo o seu ensinamento, que nos diz: em nós está a entrada para todas as religiões espirituais, porque o nosso próprio espírito é penetrado por todas elas. Que é uma frase muito profunda, que merece, sem dúvida, uma meditação mais profunda sobre os seus sentidos e a sua possível vivência dentro de nós. In uns ist der Eingang zu allen Geistesregionen. Em nós está a entrada para todas as regiões espirituais. Weil unser eigenes Geistiges von allen durchdrungen wird. Pois o nosso espírito, próprio espírito, o próprio espírito de cada um, é penetrado por todos esses níveis do céu. Mas, de qualquer forma, um parágrafo a ser trabalhado também ainda mais. Contudo, também em ti próprio só serás acolhido no céu que corresponde à tua própria faculdade de consciência. E tal nível ou selo só se podem criar através das tuas ações e obras no mundo que te rodeia. Assim que o teu corpo terrestre não te servirá da terra, terás de te contentar com o céu ao qual o teu comportamento para contigo próprio e os teus semelhantes te permitiu unir-te a esse céu. E só será depois de tempos de uma dimensão de longura terrestre inconcebível quase, que tu poderás ser transformado de tal forma que uma região mais alta dos mundos espirituais ou essenciais te possa ser acessível. Não é só a ti mesmo que tu deves consagrar nesta vida terrestre as tuas forças, a tua potência e os teus cuidados.
mas não é também somente dedicando-a aos outros. Sobre este plano também existem leis rigorosas do qual deves tomar consciência. Quanto mais te aproximar da harmonia que a lei espiritual existe, quanto mais adquirirás riquezas imperecíveis. E aqui vemos a joia do espírito, qual cristal que brota. Possas tu manter em ordem, ou em equilíbrio, o teu deve e haver sob o plano espiritual, tal como ele se impõe ao bom comerciante no mundo dos valores terrestres. Se tu conseguires tal, não terás certamente que lamentar a obra que realizaste durante a tua vida na Terra. E assim termina a leitura do mistério da Gólgota, desejando que esta obra possa ser útil a algumas pessoas, que algumas dúvidas que surjam possam ser esclarecidas em diálogos, em satsangas de busca da verdade, e que ou eu ou com a ajuda de outras pessoas este livro possa ser publicado em forma escrita um dia. Demos graças profundas a todos os seres que inspiraram a Boilerá, e possamos nós também ser inspirados nesta adoração, a abrir-nos mais aos mundos espirituais e à divindade e aos mestres. Lux, 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 spiritus, spiritus. Mahavelu, Shiva Deus, Shiva Deus, Amém.